Como fazer ele te pedir em namoro? Deixar de ser ficante para então se tornar namorada. Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar como aconteceu na minha vida. Se você gosta de vídeos como esse, já deixa um like aqui embaixo, se inscreva no canal. Na descrição desse vídeo também vai ter meu Instagram. Lá você pode me acompanhar, eu trago um pouco mais da minha rotina. Estou semanalmente respondendo caixinhas de perguntas e vai te ajudar ainda mais a desenvolver o seu potencial feminino. E eu quero começar falando nesse vídeo a respeito da minha história. Porque assim, eu tenho 32 anos, eu já tive namoros, já tive ficantes, já passei por várias fases da minha vida, mas uma coisa eu posso te dar muita certeza, quando a gente conduz e quando a gente tem real clareza do que a gente busca num relacionamento, se torna muito mais fácil a gente caminhar para levar e conduzir aquele homem a nos pedir em namoro. Isso não quer dizer que 100% das vezes eu acabei sendo pedido em namoro. O que é uma grande bênção, porque na grande maioria das vezes a gente acaba se frustrando, né? A gente fica gerando uma expectativa muito grande em relação àquela pessoa e talvez não era para ser a pessoa certa ou não era a pessoa adequada para aquele momento. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, quando eu tinha 17 para 18 anos, foi meu primeiro relacionamento namorando, assim. O meu pai foi uma pessoa super controladora em alguns quesitos, né? Então eu tive uma certa dificuldade de começar a sair, né? De começar a namorar. Então meu pai sempre me proibiu de muitas coisas, assim, não pode sair, não pode namorar, não pode não sei o quê. Então, pelo meu pai ter sido pai muito novo, né? Ele foi meu pai com 19 anos. E a minha mãe já tinha 22, mas meu pai também era super jovem, a minha mãe também super jovem. Eles tinham uma certa preocupação em relação a mim, eu acho, talvez de não repetir a mesma história deles, enfim. Mas não é isso que eu quero falar. Quero falar que eu comecei a ter relacionamentos, namoros, né, um pouco mais avançados, assim, né? Eu já tinha 17 para 18, as minhas amigas da época da escola já estavam namorando, já tinham tido relacionamentos mais longos, mas eu não. Eu fui começar a ter um relacionamento sério mesmo, quando eu já estava entrando na faculdade. Que de certa forma, eu comecei a experimentar e ter consciência do que era namoro já maior de idade, né? Então, eu tive alguns relacionamentos longos, inclusive agora, né, eu estou noiva, esse meu relacionamento é totalmente diferente, porque eu já tenho maturidade, já tenho conhecimento, mas eu pude observar nesse tempo, assim, né, tendo essas experiências com esses relacionamentos, em que existe uma forma em que a gente pode conduzir o relacionamento de uma forma mais assertiva, né? De que de fato vai acontecer um namoro ali, né? Se eu fico levando esse relacionamento de uma forma descompromissada, né? Se eu fico ficando, se eu não demonstro também muito comprometimento, ou o homem também começa a não demonstrar muito comprometimento, vai muito, e isso eu posso afirmar com certeza, da forma como a gente conduz ele. Então muitas vezes eu conduzi relacionamentos em que realmente não ia acontecer um namoro ali, porque eu não estava conduzindo da forma correta. Eu estava realmente ficando com uma pessoa que não queria ter um relacionamento sério, mas eu ficava na expectativa, naquela esperança de que talvez ele vai querer mudar de ideia, e eu acabava muitas vezes me privando, né, de certa forma, me reservando, ficando com aquela pessoa e me fechando para outros realmente possíveis relacionamentos que seriam relacionamentos sérios. Então, a percepção que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho também, é que muitas das formas como eu conduzia esses encontros, né? Porque tudo começa com um encontro, ou seja pela internet, ou seja, né, numa festa, ou seja num bar, a gente encontra essa pessoa. E a partir desse encontro é que eu vou conduzindo esse encontro, né, essa relação com essa pessoa, a ser um possível namoro ou a não ser um possível namoro. Isso não quer dizer que todos os homens, né, que eu estiver ali conhecendo e eu for conduzindo da forma ideal, ele vai se tornar um namoro, e muitas vezes não vai se tornar um namoro, porque não é para ser aquela pessoa, não é a pessoa que está de acordo com os teus valores, de acordo com os teus princípios, de acordo com aquilo que tu busca num relacionamento. Vou contar por mim. Eu tava conhecendo uma pessoa, e essa pessoa, ela parecia ser uma pessoa legal, uma pessoa comprometida e tal, não sei o que, a gente começou a conversar, a gente saiu algumas vezes, eu não pulei etapas, né? Eu realmente queria conhecer aquela pessoa genuinamente. Então, o que eu fiz? Eu não fui já direto para casa dela no primeiro encontro. Hoje em dia acontece muito isso, né? Porque a gente
naturalizou as coisas, a gente deixou tudo muito explícito, muito óbvio, né? Isso não quer dizer que é 100% de certeza que esse relacionamento vai dar certo, né? Ou de que ele não vai dar certo. O que eu tô contando aqui é um pouco da minha experiência, um pouco do que eu também desenvolvo, né, no meu trabalho e que me ajudou e hoje ajuda outras mulheres dessa forma. Então isso não é uma receita de bolo, não existe, né, um método, um passo a passo de que, se eu agir dessa forma o relacionamento vai dar certo. E é muito bom que não dê certo, porque imagina tu estar com alguém que, no fundo, ele preenche todos os pré-requisitos que você julgava importante, mas no fundo não é a pessoa que tu sente atração. Então não é só sobre isso, mas eu vou, de certa forma, mostrar para vocês que a forma como a gente conduz também vai levando a que se torne algo mais duradouro, né, esse relacionamento, e que então, de fato, vire um relacionamento sério. Quando eu estava conhecendo essa pessoa e a gente começou a sair algumas vezes, acho que foi na terceira vez que a gente já estava saindo, eu não tinha ainda tido relação com essa pessoa, né? Não tinha tido contatos íntimos, porque a gente estava se conhecendo, então eu estava conduzindo dessa forma. Porque sim, eu queria conhecê-la, eu também queria que ele me conhecesse, eu queria demonstrar mais um pouco de quem eu era, né? Do quais eram os meus valores, do que eu buscava. E chegou lá no terceiro, quarto encontro, eu não quis ir, né, pra casa dele, e ele simplesmente, na próxima vez que a gente começou a falar, ele meio que me cortou, assim, esfriou totalmente. Eu fiquei, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Só que eu não tinha feito nada de errado, sabe? No fundo, eu só tinha mostrado pra aquela pessoa que eu queria algo mais sério, mais comprometido, que eu não queria ir direto pra casa dele. E ele sacou na hora, ela quer algo mais sério, então eu já não vou cortar por aí, porque ela não quer o que eu quero. Ele queria só passar tempo, né? Eu queria alguém pra passar ali o fim de semana, e era isso. Então muitas vezes a gente vai conduzir da forma certa, a gente vai conduzir sim, no sentido, não é a forma certa, mas conduzir de uma forma que vai gerar mais aprofundamento, vai gerar conexão emocional com aquele homem, né? E como eu já falei anteriormente, eu acho que em outros vídeos, a respeito disso, pra gente gerar uma conexão emocional com esse homem, eu preciso de tempo, eu preciso absorver mais da história dele, eu preciso gerar conexão emocional comigo, ele saber mais de mim, além só do meu físico. E para isso acontecer, exige um tempo. Diferente de nós, mulheres, que nós nos conectamos emocionalmente muito mais rápido do que um homem, o homem leva um certo tempo, porque ele tem a questão das coisas serem mais assertivas, mais objetivas, né? Então, para ele ter esse envolvimento emocional, leva um tempo maior. Então, quando aconteceu isso, que chegou lá no terceiro, quarto encontro e ele realmente não simplesmente esfriou, eu poderia ter pensado assim, nossa, o que eu fiz de errado? Porque eu sou culpada, porque eu não sou boa o suficiente, porque, meu Deus do céu. Isso acontecia com a Tami, que, sei lá, há uns 10 anos atrás, não conhecia o seu próprio potencial feminino. Eu deixava-me ser guiada pelo meu pendrive sabotador e achava que tudo era sobre mim, que tudo, ai meu Deus, eu não sou boa o suficiente, eu não sou legal o suficiente. Se eu tivesse ido pra cama com ele, talvez ele tivesse me tratado melhor. E não, definitivamente não. Se uma pessoa some no terceiro, quarto encontro porque tu tá realmente querendo conhecê-la, justamente porque tu não foi para a cama com ela, talvez é porque realmente ela não queira algo sério. Diferentemente do que pode acontecer, né? E que aconteceu comigo na minha história, que quando eu conheci meu noivo, eu tava numa fase bem decidida do que eu queria, o que eu buscava no relacionamento. Que sim, eu queria casar, ter filhos, ter uma família, viver, né, ter uma casa, construir um lar. Eu tinha bem claro esses valores, né? Uma pessoa que acreditava em Deus, que era uma pessoa cristã. Então eu tinha alguns valores em que era importante eu perceber na outra pessoa que se existisse alguns, né, não que a pessoa tinha que ser perfeita, não era isso que eu queria, mas eu tinha coisas que eram imprescindíveis pra mim e importantes. Ou seja, um homem que reconhecesse o seu papel, a sua função, né, dentro de um relacionamento. Então, existiam vários fatores. Quando eu conheci meu noivo, aconteceu da mesma forma. A gente se conheceu pela internet, pelo Instagram. Ele acompanhou o meu conteúdo, ele começou a olhar ali, né, o que eu falava. Eu falo sobre feminilidade, sobre comportamento feminino, sobre desenvolvimento pessoal. Então, ele se interessou muito pelo que eu falava, né? E, consequentemente, isso gerou uma conexão com ele além do meu físico. Ele queria saber mais daquilo que eu falava, ele achava interessante porque condizia com os valores dele, que ele também buscava uma mulher que tivesse consciência da importância, né, de ser feminina, de saber, de ter discernimento de quais são os seus valores. Isso eu demonstro através do meu Instagram. Inclusive, é importante a gente ter um perfil no Instagram, porque é onde a gente mais mostra quem a gente é, né? É importante que a gente tenha um perfil estratégico, que a gente mostre ali mais da nossa essência, né? Através de um perfil estratégico e intencional, não só aleatório. Então eu ensino muitas minhas alunas, inclusive no Refúgio Secreto, eu ensino as minhas alunas a construírem esse perfil estratégico. Mas voltando para o assunto,
eu tinha clareza sobre esses pontos e eu conduzi o relacionamento dessa forma, mas quando ele me achou no Instagram, ele foi gerando essa conexão, né? Porque ele foi me conhecendo, foi vendo o que eu falava, foi vendo a minha expressão ali e tal. Então ele me chamou um dia pra conversar, daí a gente marcou uma chamada de vídeo, e daí a gente conversou por ali, daí a gente viu que tinha coisas em comum na nossa história. Então depois disso, ele foi né, me encontrar, eu ia dar uma palestra numa cidade, né? Próxima à minha, e ele saiu da cidade dele, que era bem distante, e ele se dirigiu até onde eu estava dando essa palestra para poder conversar comigo, me conhecer melhor. Então assim, esses movimentos, a forma como eu fui conduzindo, foi fazendo com que também esse homem fosse conduzido a perceber que eu queria algo sério, né? Que eu queria algo comprometido. E de fato, eu queria algo comprometido, ele queria algo, né, sério também. Ele tinha valores que condizia com os dele, ele tinha os valores que condizia com os meus, e então a gente foi se conhecendo, começamos a namorar, e hoje noivamos e já vamos casar agora nesse ano. Então assim, toda essa forma de conduzir o relacionamento pode nos levar sim a um namoro, mas para fazer com que ele te peça em namoro, eu tenho que saber ter clareza sobre o meu potencial feminino, eu tenho que ter clareza sobre quais são os meus valores, eu tenho que ter clareza daquilo que eu não abro mão, eu tenho que ter clareza de que a outra pessoa não é perfeita, eu não posso ir para um relacionamento querendo buscar um pai, né, ou algo que vá suprir todas as minhas necessidades. Então eu tenho que ter uma maturidade emocional para poder fazer com que eu conduza essa relação que pode se tornar um relacionamento sério da melhor forma. E isso muitas vezes acontece quando eu já tenho, né, o conhecimento, né? Eu já entendo o que um homem busca no relacionamento, o que eu busco no relacionamento. Eu tenho autoconhecimento sobre mim, sobre a importância da minha existência, sobre o meu valor, sobre o meu potencial feminino. Então existem várias formas em que eu vou aprendendo a fazer com que ele de fato me peça em namoro. É o primeiro passo, né? Conhecer a pessoa, gerar conexão emocional, deixar com que ele se movimente para te conquistar. Então, a partir desses movimentos do homem, eu vou observando ele, porque é da nossa natureza feminina observar mais, contemplar mais, ser uma pessoa receptiva, né? Uma mulher receptiva. Então, todos esses valores é que vão fazendo com que eu faça com que ele sinta essa vontade. Olha, eu preciso da presença dessa mulher na minha vida e eu vou pedir ela em namoro para que eu não perca ela. Então o homem começa a perceber que essa mulher, ela agrega valor. Que foi isso que eu fiz, né? Através do meu Instagram, por exemplo, o meu noivo, ele foi vendo que eu gerava valor na vida dele, que eu poderia agregar na vida dele. E através disso ele não quis me perder. Então o que ele fez? Se movimentou, né? Buscou formas de estar na minha presença. E então com isso foi, né? Eu fui conduzindo da maneira correta para que então ele me pedisse em namoro. Então, para finalizar, eu acho que o que mais faz, sabe, nós mulheres perder esse domínio, né, que é um certo domínio de conduzir melhor o relacionamento, é quando a gente fica meio camuflando o que a gente sente, sabe? Ai, não sei se eu quero namorar, vou deixar ele demonstrar interesse primeiro. Aí a gente fica meio insegura, vou deixar ele me ligar primeiro, vou deixar ele mandar mensagem primeiro. Então eu deixo esse controle todo nas mãos do homem, sendo que tem que ser de certa forma nas nossas mãos, porque nós que estamos decidindo, né? Nós que estamos dizendo sim, é nós que estamos selecionando esse homem. Muitas vezes a gente coloca todo esse poder nas mãos dele. Se ele quiser, se ele me ligar, se ele mandar mensagem, se ele chamar. E isso vem muito de uma percepção falsa e errônea sobre quem nós somos, né? Por deixar esse pendrive sabotador, que muitas vezes eu falo a respeito disso aqui para vocês, e tem alguns vídeos que eu já falei sobre isso, que esse pendrive sabotador, na verdade, limita a nossa percepção sobre nós mesmas, né? Sobre perceber qual é o nosso valor, aquilo que agrega, né, na nossa vida e que a gente não quer realmente abrir mão. Então, muito dos relacionamentos ficando que as mulheres acabam levando é por falta de autoconhecimento, é por falta de não reconhecer o seu potencial feminino. E é justamente esses vídeos que eu trago aqui, lá no meu Instagram também, para quem ainda não me segue, é só olhar aqui na descrição do vídeo, me seguir no Instagram, eu trago justamente esses conteúdos, que é para fortalecer esse potencial das mulheres, para que elas acabem não entrando nesses relacionamentos frustrados ou se frustrando, né? Que elas tenham clareza sobre quem são, quais são seus propósitos, o que elas buscam, né? Porque muitas vezes a gente não tem. Eu também já tive essa visão meio errônea, né, do que eu queria, do que eu buscava, e muitas vezes, e na grande maioria das vezes, né, é por falta de conhecimento.
Se você gostou desse vídeo, lembra de dar um like aqui embaixo e se inscrever no canal, porque toda semana eu estou entregando conteúdos como esse para agregar aí no seu potencial feminino, te ajudar a desenvolver todas as suas habilidades femininas e de fato ter um relacionamento saudável. Já lembra de me seguir também no Instagram e eu te vejo no próximo vídeo.